Boa noite, povo de Deus. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler o verso 3. Eu quero pensar com vocês sobre os pobres em espírito. Mateus 5, 3, eu leio na Nova Almeida Atualizada. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Oremos. Pai, abra o nosso coração para a Tua Palavra. Abra a Tua Palavra para o nosso coração. Ensina-nos sobre os pobres em espírito. Deles é o reino dos céus. Nós oramos, Pai, confiantes na direção, na iluminação do Teu Espírito. Ó Santo Espírito de Deus, venha nos iluminar o coração e a mente, fazendo-nos ver as maravilhas da Tua lei, em nome de Jesus. Amém. Jesus dificilmente poderia ter pronunciado uma introdução mais alarmante para as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito. Lucas, no seu evangelho, é ainda mais contundente pela forma como ele coloca esta primeira bem-aventurança, sem qualquer concepção ou qualificação adicional. A gente apenas lê em Lucas 6:20 o seguinte: bem-aventurados são vocês os pobres, e ponto. Mateus ainda qualifica: bem-aventurados os pobres em espírito. É óbvio, como Mateus diz, que Jesus não está falando aqui da pobreza financeira, material. Jesus está falando da pobreza espiritual. Mas não deixa de ser chocante, alarmante para os judeus, para quem o Evangelho de Mateus foi primeiramente endereçado, para os judeus ouvirem, especialmente os judeus vivendo num contexto grego. Eles viviam na Roma, que era totalmente influenciada pela cultura grega. E aí chega Jesus e lhes diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Não poderia ser mais alarmante, não poderia ser mais chocante. Eu particularmente não conheço ninguém que diria que a pobreza é uma bênção. Você conhece alguém que diria isso? Gente com esse tipo de convicção é raríssima, se é que exista gente assim. Afinal, gente, quem vai poder afirmar que existe felicidade na pobreza? Provérbios, por exemplo. O sábio de Provérbios, reconhecendo o quanto a pobreza pode ser inimiga da felicidade, o quanto a pobreza pode destruir a liberdade, porque a pobreza pode tornar algumas virtudes impraticáveis, outras virtudes impossíveis de se cultivar. Agur, o sábio, tendo isso em mente, reconhecendo o estrago que a pobreza pode fazer, também a riqueza no caráter de alguém, Agur escreveu o seguinte, Provérbios 30, versos 7 a 9. Provérbios 30, de 7 a 9. Duas coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira. E é interessante que ele vai conectar falsidade e mentira com dinheiro. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue. Quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha eu a roubar ou profanar o nome de Deus. Perceba que a pobreza, ela não é vista assim com bons olhos no contexto bíblico, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. A maioria das pessoas falaria da tristeza ou da maldição da pobreza
em vez de nós tentarmos traçar a felicidade que há em se ser pobre, a bem-aventurança que há para aquele que é pobre. Mas veja, Jesus é alarmante, ou chocante o bastante, para abrir suas bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados ou felizes os pobres em espírito. Ou como diz Lucas, bem-aventurados, felizes são vocês os pobres. Chocante, alarmante. E a coisa fica ainda mais chocante ou alarmante quando a gente verifica que a palavra pobre, utilizada no grego, tanto em Mateus 5:3, como em Lucas 6:20, é um adjetivo interessante. Ptokos é o adjetivo usado para descrever pobre. E ptokos, ou pobre, não é alguém que seja simplesmente pobre ou sem dinheiro. Descreve um indigente. Alguém que não consegue suprir as próprias necessidades mais básicas para a subsistência. Pobre ou ptokos, que está descrito aqui em Mateus 5:3, é um miserável, desamparado, destituído de tudo. Portanto, dependente de esmolas, um verdadeiro mendigo. É claro que Jesus, repito, não está falando em termos financeiros. Ele está falando em termos espirituais, os pobres ou mendicantes em espírito. Mas a palavra ptokos, o adjetivo ptokos para pobre, soava esquisito demais na cabeça do judeu. No judeu que vivia no contexto grego. William Barclay nos informa que os gregos, quando usavam ptokos ou pobre, eles sempre juntavam esse adjetivo com um verbo que significa encolher-se, arrastar-se, como o mendigo se encolhe e se arrasta para mendigar. Essa era a ideia. Um dos clássicos da literatura mundial é Odisseia, de Homero. E em Odisseia, Homero usa esse verbo, que é muito usado com o adjetivo pobre, o verbo ptosein, para descrever essa atitude encolhida e rastejante de um mendigo que suplica. Heródoto, o historiador grego, ele usa o adjetivo que Jesus usa aqui em Mateus 5, ptokos, para falar de um homem que um dia foi afortunado, nasceu em família rica, mas que da noite para o dia se viu reduzido a ptokos, a mendigar restos de comidas dos soldados, porque somente assim, comendo as migalhas que caíam dos soldados, é que ele conseguiria se manter vivo, tanto no corpo como na alma. É uma palavra forte, é um adjetivo forte. A língua bíblica em que está escrito Mateus, o grego koiné, ela possui duas palavras para falar do pobre. A primeira é este adjetivo, ptokos, aquele que mendiga, aquele que rasteja em busca de migalhas para sobreviver. A segunda palavra usada para descrever o pobre é penis, de onde vem a palavra no inglês penny, para falar daquela moedinha de 1 centavo. Então descreve alguém que não é pobre ao ponto de mendigar, mas é pobre pois só tem o que é necessário para comer, vestir e morar. Alguém que, se tiver que parar de trabalhar com as próprias mãos da noite para o dia, vai se ver sem o que comer. Então existem duas palavras para pobre. O pobre que mendiga, e essa é a palavra que está em Mateus 5:3, e o pobre que, se trabalhar com as mãos, terá o que comer. É interessante. Sócrates, o filósofo tão conhecido, ele frequentemente se referia a si mesmo, descrevendo-se como pobre. Mas a palavra grega que Sócrates usava para descrever-se como pobre não era a que Jesus usa em Mateus 5:3, ptokos. Sócrates usava a palavra
penês, porque ele dizia ter dedicado tanto a vida dele aos deuses gregos, que não lhe restou tempo bastante para ele construir uma carreira lucrativa para si mesmo. Então ele se achava penês, ele se achava pobre. Mas Sócrates, por mais que tenha vivido uma vida frugal ou simples, uma vida modesta, Sócrates nunca chegou a passar fome, e Sócrates nunca teve que mendigar dinheiro para sobreviver. Portanto, Sócrates até poderia se descrever como se descrevia, como pobre, mas não mendigo, não pitokos. Ele nunca se viu necessitado de mendigar. Portanto, gente, aos olhos dos gregos, havia algo de miserável nessa palavra que Jesus usa para descrever o pobre. Algo lamentável, algo vergonhoso. Você chamar qualquer cidadão grego de pitokos era o mesmo que chamar alguém hoje, em algum sentido, de vagabundo, no sentido de ser alguém, um andarilho, que se quiser sobreviver, terá que mendigar. Platão, o filósofo famoso, para você ter uma ideia, por que eu cito essas coisas para vocês? Para vocês terem uma noção do choque que teria sido para os primeiros ouvintes de Jesus, ele chegar diante deles e dizer assim: bem-aventurados os pitokos, os mendigos, os miseráveis. Olha o que Platão escreve num de seus textos, onde ele está tratando do tipo de estado civil que seria um estado ideal. Ele chega a dizer que os pitokos, esses mendigos ou miseráveis, eles deveriam ser banidos da sociedade, no estado ideal. Olha o que ele diz: não haverá mendigo, pitokos, a palavra que Jesus usa em Mateus 5,3. Não haverá mendigo em nosso estado. Portanto, no reino de Platão, nunca existiria um pitokos. E se alguém tentar, pitokos, mendigar, esse será levado pelos administradores do país para fora da fronteira, a fim de que a terra possa ser totalmente purgada de tal criatura. Era um adjetivo forte. Bem-aventurados os pobres, os pitokos. Quando a gente olha para os evangelhos, esse adjetivo que Jesus usou em Mateus, ele também descreve pessoas miseráveis. Por exemplo, o pobre Lázaro. Lázaro, que vivia mendigando às portas do rico. Abra sua Bíblia em Lucas 16, versos 20 e 21. E eu leio na Nova Almeida atualizada. Lázaro, ele é descrito como pobre, como pitokos. Havia também certo mendigo, diz a Nova Almeida atualizada, mendigo. Então veja que Lucas 16, 20, traduz pitokos como mendigo. E a mesma palavra é traduzida em Mateus 5,3 como pobre. Percebe que na nossa língua a palavra pobre ela é mais amenizada, o adjetivo pobre. Você chamar alguém de pobre é uma coisa. Você chamar alguém de mendigo é muito mais forte. E Jesus, de fato, quando ele diz bem-aventurados os pobres, ele está dizendo bem-aventurados os mendigos em espírito. Pitokos é ainda utilizado para falar da viúva, aquela viúva que ofertou no templo. Marcos 12, 42. Vindo, porém, uma viúva pobre, pitokos, uma viúva que praticamente mendigava. Por isso que foi chocante. Porque uma coisa é um pobre dar 2 moedas, como essa mulher fez, 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E aí, chamando os discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pitokos
lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Uma coisa é uma pessoa pobre dar 2 moedas de oferta, outra coisa é uma pessoa que mendiga dar 2 moedas. Por isso que chamou a atenção de Jesus. Não era uma simples pobre, era uma pobre que chegava a mendigar para viver. Essa palavra também é usada para falar daqueles vagabundos ou errantes. Vagabundos não no sentido pejorativo como a gente usa, mas vagabundo no sentido de ser alguém errante, que vive nas ruas. Esses que deveriam ser levados à grande ceia do homem nobre, lá de Lucas 14, 21. Jesus contando uma história, ele fala que esse homem nobre manda chamar para a mesa dele os pitocós. Lucas 14, 21. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, contou a respeito daqueles que primeiramente negaram vir para a festa do banquete. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pitocós, os miseráveis, os pobres, os aleijados, os cegos e coxos. Portanto, que fique na sua cabeça o termo na forma chocante como ele é. Bem-aventurados os mendigos, os miseráveis em espírito. Tiago também usa o adjetivo pitocós. Lá em Tiago capítulo 2, de 2 a 3, quando Tiago fala daquele pobre que era desdenhosamente deixado de lado para que o rico tomasse o lugar do pobre, quando Tiago fala desse pobre, ele fala do miserável, do pitocós. Diz assim, Tiago 2, de 2 em diante: porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestido de roupa luxuosa, e entrar também um pitocós, um miserável muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao miserável, ou pobre, ou pitocós: você fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Eu quero que você sinta o peso dessa palavra, por isso eu estou citando tudo isso. William Barclay, que é um grande conhecedor da língua grega, no contexto em que outras literaturas utilizavam-se do grego para escrever suas grandes obras, William Barclay comenta que o adjetivo pitocós sempre foi usado de forma muito pejorativa. Até que Jesus, quando entra em cena e prega as bem-aventuranças, ele torna esse adjetivo pitocós em algo nobre. Bem-aventurados os pitocós, porque deles é o reino dos céus. Antes de Jesus, porém, dificilmente algum ouvido pagão, não religioso, pagão, teria ouvido algo tão humilhante como alguém ser chamado de pitocós. Bem-aventurados os miseráveis, deles é o reino dos céus, os miseráveis em espírito. Mas esse é só um lado da moeda. Eu não sei se você sabe disso, mas às vezes a gente não se dá conta disso. Quando a gente lê o Novo Testamento, você está lendo ele em que língua? Em português, obviamente. A não ser que você saiba uma segunda língua e goste de ler, seja em italiano, seja em francês, seja em inglês, mas você lê, e eu leio, o Novo Testamento em português. Mateus nós estamos lendo em português. Mas o original, a forma como Mateus escreveu foi em grego. Mas Jesus, quando pregou, ele pregou em aramaico. Jesus falava em aramaico. Aramaico era uma espécie de hebraico que havia sido perdido durante o tempo do cativeiro da Babilônia,
Então eles perderam a conexão com a língua mãe e há assim uma perversão do hebraico a ponto de se tornar o aramaico. E essa língua, desde o exílio na Babilônia, se tornou a língua comum dos judeus. Portanto, as massas de judeus que vinham ouvir Jesus pregar, quando Jesus pregava, seria ofensa Jesus pregar para um judeu falando em grego. Grego era a língua do povo que estava oprimindo o judeu. Então, se Jesus, que veio anunciar o reino, falasse em grego, o judeu de cara odiaria o discurso dele. Poxa, falando na língua dos nossos opressores. Então ouça, Jesus estava falando em aramaico. Por quê? Porque era a língua deles. Eu não estou dizendo que Jesus não soubesse o grego. Talvez soubesse. Deveria saber, porque Mateus escreveu em grego. Mateus sabia o grego. Mas na conversa, geralmente, pregava-se em aramaico. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Quando Jesus pregava em aramaico, bem-aventurados os pobres em espírito, ele está falando em aramaico. Ele está falando como quem raciocina segundo os termos da Bíblia hebraica. Porque ele lia a Bíblia dele em hebraico. Ele conhecia, ele discutiu com os mestres da lei no templo. Ele discutiu a lei com os mestres, e vocês acham que aqueles mestres do templo não conheciam o hebraico? É óbvio que eles conheciam o hebraico. Então Jesus, quando ele raciocina os ensinos do reino de Deus, quando ele pensa sobre os ensinos do reino de Deus, ele está pensando em termos do texto hebraico, mas ao falar, ele fala em aramaico. E Mateus, ao escrever, coloca em grego. Você percebeu? Ele pensa em hebraico, ele fala em aramaico, e Mateus registra em grego. Olha que maravilha tudo isso. Por que eu te digo isso? Porque a palavra aramaica que Jesus usou para descrever o pobre, e que Mateus usou no grego, ptokos, mas a palavra seria o equivalente ao hebraico hani, pobre. No Antigo Testamento, o hani, ou pobre, é diferente do pobre miserável mendigo do grego. Por isso, até que Mateus qualifica, e Mateus diz, olha, nós não estamos falando de um miserável financeiro, bem-aventurados os miseráveis que não têm dinheiro, deles é o reino dos céus. Não, nós estamos falando do pobre em espírito, do miserável em espírito. Porque o hani, em hebraico, ou pobre em hebraico, descreve nem tanto uma pessoa que não tem o que comer, mas principalmente alguém que é humilde, fiel, alguém que tem total e perfeita confiança somente em Deus e que por isso entrega a Deus as suas causas. Então deixa eu te mostrar alguns contextos do Antigo Testamento em que essa palavra hani, ou pobre, que é o equivalente do que Jesus usou em aramaico e Mateus colocou no grego, o salmista adorava essa expressão, hani. Salmo 34, 6. Salmo 34, 6. Clamou este hani, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Agora, hani no Salmo 34, 6 foi traduzido como aflito. Aflito. No Salmo 35, 10, hani foi traduzido como aflito. No Salmo 40, 17, hani foi traduzido como pobre. E no Salmo 72, 2, hani foi traduzido como aflito. Então, na mentalidade hebraica, pobre é o aflito de alma. Porque na cabeça do hebreu,
o pobre, ele não sofre apenas com a falta de comida para o estômago, ele sofre a humilhação de não ter o que comer na alma. Como é humilhante você chegar na hora de pôr comida à mesa e não ter o que comer para você e muito menos o que dar para os filhos e esposa, por exemplo. Não é verdade? Por isso, o pobre no Antigo Testamento, ou Hani, ele é também chamado ou de pobre ou de aflito. Porque, na verdade, quando se traduz Hani como pobre, você está falando do estado dele, ele é pobre. Mas quando você traduz Hani por aflito, você está dizendo o que essa pobreza causa na alma dele: aflição. Então, meu povo, quando a gente traz à mesa o contexto grego e hebraico da palavra pobre, nós compreendemos que Jesus estava descrevendo a pessoa, não simplesmente pobre no sentido de não ter dinheiro, porque não é disso. Jesus não está aqui enaltecendo o voto de pobreza, porque se ele estivesse aqui enaltecendo o voto de pobreza, como alguns querem dizer que ele estava fazendo, ele mesmo não teria dito em outros lugares que a gente deve dar comida ou dinheiro para quem não tem, não é verdade? Se o estado de pobreza material fosse o que Jesus estivesse enaltecendo, ele não teria dado conselhos para a gente ajudar o pobre. Afinal, se o pobre é pobre, ele é muito mais bem-aventurado do que nós, que temos um pouco mais e podemos assim dar para ele, não é mesmo? Então, é óbvio que Jesus não está aqui falando de pobreza material. E como veremos, não hoje, mas noutro momento, se Deus permitir, tem muita gente que é pobre materialmente, mas que tem a alma orgulhosa. E tem muita gente que é rica materialmente, mas tem a alma humilde. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os mendigos em espírito, e quando a gente leva em conta o uso da palavra Hani no Antigo Testamento, pobre, ptokos no Novo Testamento e no contexto grego pobre, a gente entende que Jesus estava descrevendo aqui a pessoa que tinha entendido perfeitamente algumas coisas sobre si mesma. O pobre em espírito é quem entendeu algumas coisas a respeito de si mesmo. Primeiro, ele entendeu a sua inadequação pessoal de prover para a sua própria alma. Ele é inadequado. Ele entendeu a sua completa falência espiritual. Ele vive em angústia e por isso ele clama por socorro. Ele entendeu sua inadequação pessoal, ele entendeu a sua completa falência espiritual, e ele também entendeu a sua incapacidade de prover para si mesmo o consolo das angústias, ou consolo para suas angústias na alma. Haná, ou Hani. Ele não consegue prover para si mesmo libertação do opressor. Ele entende que ele não consegue prover para si mesmo sentido, significado existencial. Ele entende principalmente que diante de Deus ele é injusto. Ele não tem como se sustentar diante de Deus. E então, tendo entendido isso, essa pessoa se entrega em total confiança. Ela se entrega com fé e com esperança aos braços do Senhor Deus. O pobre da bem-aventurança do Sermão do Monte é a pessoa que se tornou tão dependente daquilo que cai da mesa da graça de Deus. Ele se tornou tão dependente do que cai da mesa da graça de Deus através de Jesus, que ele se torna totalmente independente de tudo nessa vida. Ele depende do que cai da graça de Deus em Jesus. E ele então se vê independente de justiça própria, de reconhecimento ou de auxílio humanos. Ele se vê independente de coisas, de prestígios, de prazeres passageiros, que tantas vezes servem de sustento absoluto e nos separam de Deus.
Porque na verdade, quem depende de qualquer outra coisa que não Deus, se torna escravo dependente. Porque imagina, se você se escora na sua saúde, por exemplo, para você se dizer realizado, pelo que você vai trabalhar para o resto da sua vida? Para você se manter sadio, 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 sadio. E a gente sabe que saúde é algo que a gente vai perdendo a cada momento. Se você depende de alguma conquista pessoal para ser alguém feliz e realizado, você vai ser escravo dependente daquilo, de forma que você não pode perder o status que você alcançou, o dinheiro que você juntou, as coisas que você acumulou. Você não pode perder aquilo, porque se você perder aquilo, você deixa de ser tão feliz e abençoado. Por isso que o pobre em espírito é aquele que entende que ele não depende disso. Não depende de reconhecimento humano, sustento humano. Tudo vem das mãos de Deus. Ele depende das migalhas da graça de Deus que cai da mesa de Deus através de Jesus para nós. Os pobres em espírito dependem apenas e totalmente da graça de Deus, tanto para a salvação como para a sustentação da alma ou da vida. Então, enquanto eu pensava nesse pobre em espírito, nesse mendigo em espírito, nesse ptokos em espírito, eu me lembrei da mulher cananeia, que foi curada por Jesus. Porque a mulher cananeia exemplifica para nós, em Mateus 15, abra lá sua Bíblia, ela exemplifica para nós o significado prático de quem é pobre em espírito. Olha o que diz o texto, Mateus 15, de 21 a 28, e agora eu leio na NVT, Nova Versão Transformadora. Então Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom, uma região desprezível, desprezada pelo judeu. Uma mulher cananeia, esse texto foi um dos primeiros que eu preguei quando eu cheguei aqui na segunda igreja. Se você não se recorda, está lá no nosso site, está lá no canal no YouTube. Uma mulher cananeia que ali morava, veio a Jesus suplicando. Essa é a atitude do pobre em espírito. Ele mendiga, ele suplica a Deus. Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Jesus ficou silente. Então os discípulos insistiram com Jesus: mande-a embora, mande essa ptokos, essa miserável embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus também não dá uma palavra aos discípulos, mas ele responde à mulher. Ele diz: eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante de Jesus e implorou, essa é a atitude do ptokos, do pobre em espírito, implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher, no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será aceito ou atendido. E no mesmo instante a filha dela foi curada. Eu não vou desembrulhar esse texto, eu já preguei sobre ele em 2 sermões. Você pode entrar no site da igreja e ver tudo isso que Jesus está dizendo, que parece num primeiro momento até ofensivo, mas não é. Leia lá o sermão ou ouça, você encontra ele no site da igreja. Mas essa atitude da mulher revela para nós quem são os pobres em espírito.
Os pobres em espírito são aqueles que dependem apenas da graça de Deus, do que cai da mesa de Deus para nós, através de Jesus Cristo. Esses são os pobres em espírito. Esses são os pitocós. Esses são aqueles que mendigam a graça de Deus, suplicam. Mendigam não no sentido de que eles pedem e Deus nunca lhes dá. Não, mendigam no sentido de pedir desesperadamente, certos que receberão. Porque Deus não lança fora aqueles que com arrependimento e fé o buscam, não é mesmo? Na próxima mensagem, se Deus permitir, nós vamos voltar para este versículo. E nós veremos a felicidade dos pobres. Porque a gente precisa analisar algumas coisas ainda que hoje não dá tempo. Primeiro, a gente tem que se aprofundar nesse significado de ser pobre em espírito. E aí eu quero ver com vocês o que não é ser pobre em espírito. E ao mesmo tempo, o que é ser pobre em espírito? O significado mais profundo. Segundo, a gente tem que ver por que essa bem-aventurança aparece primeiro. Por que apareceu bem-aventurados os pobres em espírito? Antes de os que choram e assim por diante. Por que ela aparece em primeiro lugar? Em terceiro, a maneira, como é que a gente pode se tornar alguém pobre em espírito? É obra de Deus em nós, é claro e óbvio, mas de que maneira a gente coopera, já que o próprio Paulo diz que nós devemos nos permitir ser cheios do Espírito? Como é que a gente permite a obra de Deus em nós, tornando-nos pobres em espírito? Outra coisa, quais são as marcas da pessoa pobre em espírito? Com que ela se parece? E por fim, a bênção prometida aos que são pobres em espírito, o reino dos céus. Se Deus permitir, no próximo encontro, quando nos voltarmos para esta bem-aventurança, nós vamos falar sobre isso, sob o título A Felicidade dos Pobres. Hoje, o que eu e você precisamos guardar no coração é que pobres em espírito são aqueles que dependem apenas da graça de Deus, do que nos cai através de Jesus, da mesa de Deus para nós. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, faça de nós, homens e mulheres, que sejam miseráveis de espírito, no sentido de ter fome e sede do Senhor. De reconhecer que sem o Senhor nós não sobrevivemos. Sem comer do Senhor e sem beber do Senhor, como vai dizer Jesus no Evangelho de João, não há em nós vida. Pai, faça-nos entender a necessidade que temos de ir ao Senhor suplicando, dizendo: eu preciso desesperadamente da Tua graça para viver. Faça-nos entender isso, que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.